Sabe aquele aluno exemplar que só tira 10 e na sala de aula ele é o cara que procuram para colar na prova? Esse é o cara que está aqui comigo hoje no Ligados na Tomada, Marcelo Matos, um craque de indústria, mercado. Ele é muito querido também pelo pessoal da Fenabrave, da Anfávia e o meu mestre aqui, há algum tempo já, que eu colo da prova. Ou seja, para você colar na prova, você tem que colar de um mestre, de quem é craque. Marcelo, super obrigado por estar com a gente aqui no Ligados na Tomada, meu amigo. Prazer é meu, Alex. Muito obrigado pelas palavras aí. Não é bem assim, não. Alex é professor também nessa área aí. E claro que o público da Jovem Pan sabe muito bem disso. Um grande prazer. A gente participa sempre do Máquinas da Pan e agora no Ligados na Tomada. É verdade, Marcelo. Você sempre traz matérias bem legais sobre indústria, sobre o que você viu de novidades na Anfávia, no mercado, enfim. Um cara extremamente eclético. Marcelo, eu vou começar abordando um tema que muita gente me pergunta, principalmente aqueles que acompanharam o mercado e a indústria com essa reviravolta que aconteceu a partir de 2012. Se não me falha a memória, a indústria chegou num ponto muito alto até 2012, que a gente estava aí na casa de 3,7, 3,8 milhões de veículos produzidos com uma capacidade de 5. É isso, né? Exatamente. E depois disso começou a declinar e caiu. Faz pra gente uma linha do tempo de 2012 até hoje e como você vê esse mercado. Pois é, né, Alex? Nós tivemos muitas marcas que vieram para o Brasil. O Brasil despontava como um grande produtor, realmente, toda a questão da América Latina. Mas como você colocou, nesse ponto aí de inflexão 3,8, vendas quase, se falava assim 4 milhões, 5, vamos chegar a 5 milhões, mas infelizmente as questões econômicas mudaram bastante, né? Aquele financiamento também mais longo, juros mais baixos, isso tudo deixou de existir e nós tivemos uma derrocada e a pandemia foi o ponto principal e começamos a patinar 2 ponto alguma coisa, 2,5, até chegar na pandemia menos 1,9, né? 1,8 e estamos nessa tocada, 2,2 e pouca coisa muda, viu, Alex? E a previsão para esse ano, que eu lembro que na pandemia então realmente baixou de 2, a expectativa antes da chegada da pandemia era atingir o patamar lá de 2,7, 2,8 e hoje a gente está tentando brigar por 2,2. Qual a previsão para esse ano? Esse ano a previsão 2,4 da Anfávia, um crescimento aí de pelo menos 10, 15% em relação a 2023, né? Nada, são 2 dígitos, mas ainda, como você disse, a capacidade ociosa é muito grande, né? Eles estão falando agora de 4 milhões e meio, 5 milhões de veículos, você está produzindo praticamente a metade, um pouco mais, né? Menos até da metade. Então, é claro que é um setor muito competitivo, a gente tem observado isso. As marcas que vieram para cá imaginavam um outro mercado também, então de fronte de uma outra realidade, toda essa questão também disruptiva, né, dos carros elétricos que vão mexer, já estão mexendo com o mercado nacional e mundial. A promessa da Europa até 2030, 35, né, não ter mais carro a combustão já começa a ser revista também pelas dificuldades. E o Brasil está inserido aí num mercado que vende para a América Latina, não consegue fazer grandes exportações, tem um acordo com o México que é importante, um grande produtor, está grudado no Canadá e Estados Unidos, né? E a América Latina aqui. E quando começa a perder a América Latina, evidentemente há uma grande preocupação, que é a fase atual. Marcelo, você tocou um ponto muito interessante, que é essa história dos eletrificados. Na verdade, eu vejo essa onda dos eletrificados, principalmente com a chegada dos chineses, né? Essa terceira onda, avançando muito como um tsunami na própria indústria nacional. Ou seja, com um preço mais competitivo, com muita tecnologia e com uma abrangência muito grande. Como você vê essa polarização que está tendo de carros movidos a motores a combustão e eletrificados e principalmente com essa tentativa de algumas montadoras aí pressionarem o governo para antecipar aquele imposto de 35% em cima dos importados eletrificados? Olha, a Anfávia, alguns meses atrás, ela trouxe um estudo que ela fez na América Latina, mostrando que em questão de 5 anos, a produção chinesa aqui na América Latina conseguiu subir de 3, 4 para 20, 25% o mercado chinês aqui na América Latina. Qual que é o sinal
sinal de alerta. O Brasil consegue exportar apenas para a América Latina. Tem acordo com o Mercosul, a Argentina é um parceiro importante, é um polo produtor também importante, é praticamente irmão, né? Brasil nessa questão automotiva, né? As picapes que rodam pelo Brasil, grande parte elas são feitas lá. Então é uma indústria complementar, Brasil e Argentina. A Argentina vive uma crise. O Brasil tem um acordo com a Colômbia, tem acordo, mas não consegue, está começando a patinar. Quando a Anfávia percebe que a China cresce muito na América Latina, ela vai vender carro para quem? Às vezes nós temos aí encomendas, a Volvo, por exemplo, na Rússia, no passado, uma encomenda grande de caminhões. Então, esse setor consegue se virar. Agora, os carros, essa questão chinesa preocupa muito a Anfávia, os fabricantes nacionais, e é por isso que nós tivemos lá no governo Dilma zero de imposto para que a tecnologia pudesse chegar aqui ao Brasil, pudesse ser colocada. Mas chegou nesse ponto que quando vem a China, a Anfávia chega dessa brincadeira. Eu quero que volte os 35% ainda em 2024, senão isso vai afetar. E a Anfávia fala o seguinte, esse ano nós tivemos aí uma queda na produção nacional e um aumento nas vendas de 15%, as vendas de veículos e grande parte também a questão dos elétricos. Marcelo, na tua leitura, pelo menos essa é a minha, né? Essa proteção de mercado exacerbada com a volta desses 35%, como você colocou, que já tinha ficado lá atrás no governo Dilma, ela não vai na contramão da evolução tecnológica da indústria do país? Ou seja, você protege o mercado, mas é um remédio para dor de cabeça, uma coisa muito paliativa que a longo prazo pode ter um custo, principalmente com a evolução das outras marcas para o universo da eletrificação e os caras brigando para continuar com motores a combustão. Alex, quando a China entra em qualquer negócio, ela começa, você fala, a questão eólica, a questão de solar. É devastador. Os painéis, ela tem uma capacidade de produzir, como você disse, equipamentos de qualidade, de uma maneira que é mais barata a produção, mais eficiente. E quando elas começam a entrar nos carros, ela começa a bagunçar todo o mercado. Porque ela vem com oferta, ela vem com seus veículos também com qualidade. E isso, a indústria nacional garante o seguinte, nós não temos como competir com essa carga tributária dos carros, eles falam quase 40%, 30% do valor do veículo. Nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na China, os custos de produção são muito menores. Então eu não tenho capacidade, meu mercado também é limitado. A gente sabe que hoje o Brasil vende muito SUV, né? Até isso ajudou as montadoras aqui, porque é um ticket maior de carro. Mas, de fato, né, a gente sabe que o carro zero está longe da grande maioria dos brasileiros, né? Com esses juros, com essas prestações. Os carros subiram muito pós-pandemia também. Então, quem é que consegue comprar um carro zero mesmo? Hoje, um carro de entrada, sem nada, é 70, 80 mil reais. Um carro, mais ou menos, é 120. A gente está falando... Muitos brasileiros querem ter um imóvel de 120 mil reais, né? Eles estão lutando e sonhando para isso. Como é que você vai trazer... Muitos consumidores estão fora desse mercado. A gente falando em mercado, uma coisa que eu acho muito interessante, vale a pena colocar, até separado da eletrificação, antes de chegar essa terceira onda aí dos chineses, do movimento de eletrificação, eu já assistia aqui no Brasil uma Ford saindo do país. E uma Ford que sai do país traz ainda os carros, traz veículos para cá, mas parou de fabricar carros no país. E passaram a ter lucro. Você vê a mesma Mercedes, que fabricava a classe C em Iracemápolis, fecha a fábrica e também praticamente só traz os importados. Um movimento muito parecido com a Audi também, que tinha uma política para montar a fábrica, produzir carros lá no Paraná, e que por políticas do governo foi obrigado a virar essa chave de novo e hoje são importados, dentre outras. Será que não é um problema mais de política de governo, de falta de crédito, antes mesmo da gente falar de eletrificação e que agora a eletrificação vem como um bode expiatório para o mercado? Sim, eu acredito que sim. Alex, você falou, as montadoras que exportam, elas têm créditos tributários a receber. E é uma conta que não recebe. Então, também há uma negociação com os governos estaduais, com o próprio governo federal. Então, a equação realmente não está fechando, assim, né? Eu imagino que os carros estão caros, longe da realidade e tal, mas, de qualquer forma, como encaixar tudo isso? E, como você disse, né, a Ford ficou com um nicho, ficou com modelos aí que estão vendendo. É uma mais forma, um segmento premium, é uma forma lucrativa. E a própria Anfávia fala assim, olha, nós temos, as montadoras que estão no Brasil...
elas são extremamente avançadas também lá fora. Elas têm modelos elétricos, elas têm modelos mais sofisticados. É um risco essa questão da importação, da nossa produção nacional, de fato, aí, ficar restrita para alguns modelos mais rentáveis, e elas podem começar a trazer também, né? Elas têm, isso para elas não é também tão difícil. Esse movimento chinês, elas podem fazer. Então, de fato, há uma preocupação muito grande, porque a gente volta a falar, se a gente tem aí quase 50% de ociosidade na fábrica, isso está, por mais que os processos estão avançados, a robotização... Você tem o alto custo, né? No final da conta, você tem um... E isso está sendo passado para o consumidor que não está conseguindo aguentar, né? Então, é perigoso. A Ford é um bom exemplo, né? Ela decidiu não fazer mais carro, né, Alex? Ela falou, não vou competir com os japoneses. Então, ela ficou com SUVs, grandes, pequenas, picapes. Ela falou, o Mustang também, o outro esportivo. Que vende, Marcelo. Exato. Então, e aí é isso. Então, ela está fazendo uma aposta nesse mercado, né? A gente sabe que nos Estados Unidos a gama é muito maior, mas ela tá, isso que você falou, é um case, né? Então, todo mundo que está com a corda no pescoço observando, por que eu não começo a trazer também um importado aqui e vou começar a vender? É um risco, sim, muito grande.